Olá, pai! Olá, moça. Então, Tudo bem? está tudo. Estás aqui no meu YouTube, vais estar. Gosto. Eu depois quero ver isso. Está bem, depois vais ver. Então, hoje é o dia do pai. É, sim, Feliz senhora. dia do pai! Obrigado. Eu vou mostrar aqui algumas fotografias nossas de quando eu Sim. era mais pequenina. Quando eu era pequenina, acabada de nascer. Vou mostrar. Nós tínhamos aqui umas fotografias que quando fomos para o Algarve, por exemplo, quando eu era pequenina. Sim. Como é que eram essas férias quando nós íamos para o Algarve? Como é que é? Então não lembro. Foram das melhores férias que nós tivemos. No Algarve? Nos Algarves. É. Para onde é que nós íamos normalmente, lembras-te? Para a zona de Albufeira, chegámos aí para a zona de Vila Real de Santo António. Enfim, fomos para muitos sítios. E qual é o teu sítio favorito no Algarve? La Manga del Mar Menor. Isso não é Algarve! Onde é que é La Manga? La Manga é no sul de Espanha. Pois, nós também fomos para lá muitas vezes, não é? Muitas vezes, é verdade. A última vez nem foi há muito tempo. Não. Mas, foi que há dois anos, 3 anos? Há 3. Foi há 3. Mas qualquer sítio do Algarve é bom, desde que não haja muita confusão. Tu não gostas de confusão, não é? Não, senhora. Gosto de andar à vontade. Mas em agosto no Algarve, em anos de não pandemia, claro, é complicado. está mais gente, mas pronto. Mas nós tivemos lá muito bons momentos. Muito bons momentos, exatamente. Agora, tu não te apresentaste, não disseste quem é que és, queres dizer? Então, como é que te chamas? Quantos anos tens? Se quiseres dizer. Não, esse BI é escusado. Esse BI é escusado. Mas como é que te chamas? Está aí o teu nome. José Oscar. José Oscar, muito bem. E onde é que nasceste? Eu nasci no Porto. Vai fazer 71 anos. Patrão! 71? Tens a certeza? Absoluta. Bem. Isso já é muito tempo. E quantos filhos é que tu tiveste? Diz lá aqui ao pessoal. 3. E eu sou a mais velha, a mais nova, a do meio? O que é que eu sou? Tu és a rapinha de tacho. O que é que isso quer dizer? Rapinha de tacho. És a mais novinha. A mais novinha, pronto. E põe-te a pau que estás a ficar velhota. Pois estou, mas pronto. Ok, então hoje eu tive aqui muitos alunos meus a pedir-me para fazer esta conversa, para ter esta conversa contigo, porque eles estão interessados em saber um bocadinho acerca dos vinhos. Sim. Primeiro temos que dizer para as pessoas serem responsáveis e beberem com moderação. Exatamente. Não é? Pronto, essa é a primeira coisa. Lá estamos a falar de vinhos. Mas se beberem meio copo de vinho às refeições, e desde que seja de qualidade, só lhes vai fazer bem. E tinto. De preferência tinto, embora haja brancos muito bons. E se não tiverem nenhuma doença que os impeça. Exatamente. E sobretudo, mesmo que não tenham nada que os impeça, fujam das bebidas brancas. Isso é autêntico veneno. É veneno. Bebidas brancas, pois, não são muito boas. Tipo brandis, aguardentes, vodkas e quejantes. Se bem que, por exemplo, de verão há uma bebida branca que misturada com água, que é o gin, e umas cascas de limão dá um excelente refresco. Mas tem que ser com muito pouco gin. Eu gosto de sangria, que a gente também bebia no Algarve, não era? Certo, mas também a sangria é preciso saber o que é que lá está dentro. Pois, tem que ser de qualidade. Exato. Não pode ser aquela sangria de... Já feita, engarrafada. Sim, que se compra no supermercado. Não, nem pensar. Isso é veneno. Pronto.
Sim, mas tu hoje, nós depois podemos fazer mais destes vídeos, mas podes nos explicar porque é que tu sabes tanto sobre vinho? Porque é que... Eu não sei muito sobre vinho, porque sobre vinhos todos os dias se aprende coisas novas. No entanto, atendendo ao tempo que trabalhei com 2 empresas que são produtoras de vinhos, fui aprendendo alguma coisa e, inclusivamente, tive alguns, entre aspas, mestres, que hoje são reconhecidos no mundo do vinho como sendo grandes enólogos e alguns dos quais produzem diretamente em seu nome vinho. Estou a dar um exemplo, que é o Anselmo Mendes, que já foi considerado por 2 vezes o enólogo do ano em Portugal. E, portanto, na altura em que trabalhei com ele, e foram muitos anos, quer ele, quer eu, íamos aprendendo coisas novas todos os dias, como fazendo provas de vinhos, digamos, não só das marcas que nós representávamos, como de outras marcas. E aprender vinho é, quase diria, provar todos os dias. Provar, não beber. Provar. E ter os sentidos... E há 2 sentidos que são extremamente importantes para isso, que é o olfato e o gosto. Daí que entre provas, para que as papilas gustativas não fiquem, digamos, entre aspas, agarradas a um determinado sabor, tem que se lavar a boca com água e só depois voltar a provar outro vinho. Portanto, é uma aprendizagem constante e todos os dias. A Nala também quer aprender sobre vinhos. Ninguém sabe nada, ou melhor, ninguém sabe tudo sobre vinho. Pois. Ninguém. Nem os enólogos mais experientes. Sim, eu acho que ninguém sabe tudo sobre nada, não é? Sim, mas eu sou professora de português, não sei tudo sobre português. Nem acho que vá saber. Todos os dias aprendo coisas novas. Portanto, é igual. Mas quantos anos é que tu trabalhaste com vinhos, sabes? 16. 16 anos? É verdade. E depois foi engraçado, porque foste do vinho para quê? Passaste a trabalhar com vinho para... Não, inicialmente, então já agora vamos ao princípio. Inicialmente trabalhei na indústria farmacêutica. Sim. Pronto. E depois da indústria farmacêutica passei para... vamos saltar aqui um bocadinho. Passei para uma empresa produtora de águas minerais. Pronto, bastante conhecida em Portugal, que hoje pertence à Unicer. E depois daí saltei para Sociedades Vinhos Borges, onde estive quase 15 anos. E essa foi a tua posição favorita, que eu já ouvi dizer. É certo. Depois daí passei novamente para uma empresa de águas minerais, também bastante conceituada, Águas de Carvalhelhos. É um nome difícil, Carvalhelhos. Exatamente. O que me dificultava bastante fora do país, quando tinha de falar com clientes de português não falavam nada, e eles, para falar em inglês e dizer a palavra com os 2 LHs, saía tudo menos Carvalhelhos. Era Carvalhelhos... Porque este lhe é difícil para as pessoas que estão a aprender português ou que não sabem português. É difícil por uma razão muito simples, é que só em português é que existe uma palavra com 2 LHs na mesma palavra, não é? O único som mais parecido que temos é o espanhol, os 2 L's, não é? Os 2 L's. Mesmo assim, para eles é difícil dizer o lhe. Eles dizem de uma maneira diferente, quase que só leem um L, não é? Pronto, daí, portanto, fiquei a aprender também, em termos de composições químicas, bastante acerca do que são realmente águas minerais. E depois daí passei novamente para uma empresa de vinhos, onde estive 1 ano e tal, até que resolvi sair e me reformei. Ok, muito bem, muito bem. E, tu hoje, aqui nós tentamos fazer aqui uma seleção, porque é impossível falar de todos os vinhos só numa conversa assim. Só se pode falar um de cada vez e mesmo assim é complicado. Pronto, então nós tentamos fazer aqui um apanhado dos vinhos de que região?
do Douro. Do Douro, exatamente. Região do Douro, que é a mais antiga região demarcada do mundo. Foi demarcada pelo Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, em 1756. Okay. E que é famoso não só pelos seus vinhos tintos e brancos, mas sobretudo pelo famosíssimo vinho do Porto. Está aqui o Porto atrás de mim, Exatamente. Mas foi exatamente por causa do vinho do Porto que o Marquês de Pombal resolveu demarcar a região. O que é que isso significa? Para quem não sabe, o que é demarcar a região? Demarcar uma região significa que as uvas que são produzidas e que dão origem a determinado tipo de vinhos têm que ter determinadas características e têm que ser certificadas hoje em dia pelo IVDP, ou seja, pelo Instituto de Vinha, Douro e Porto, que implica que qualquer produtor que faça um determinado vinho tem que submeter amostras à aprovação para receber o chamado certificado de origem. E pois, assim, tem que ter essa... Exato. E assim, quando, por exemplo, tem que exportar, quem importa esse vinho sabe que o está a importar dentro das características que são impostas pela região de mercado. Em Portugal há muitíssimas regiões demarcadas. Esta é, para mim, a mais famosa, exatamente pela sua antiguidade e por produzir... pelo vinho do Porto. Por produzir o vinho do Porto, exatamente. Sim, o vinho do Porto. Agora também houve aí assim umas polémicas, exatamente por causa dessa zona demarcada, porque havia gente a tentar fazer vinho do Porto noutros sítios, não era? Exatamente, e ainda hoje isso acontece. E um país onde isso acontece muito, pese embora há uns anos ter havido um acordo entre Portugal e a África do Sul de que isso não podia acontecer, só que eles não põem vinho do Porto, põem outra designação que não tem nada a ver. E se for, inclusivamente, o vinho do Porto só pode ser feito em garrafas muito específicas e tem que ter um selo de garantia do IVDP. E isso realmente não acontece. O que se passa muitas vezes é que as pessoas, não conhecendo as regras, compram pensando que estão a comprar vinho do Porto, não é? Ok, ou seja, agora nós temos que dizer aqui aos meus alunos e a quem nos está a ouvir que quando quiserem beber um vinho do Porto devem ter atenção para saber se é mesmo desta zona do Douro, da zona demarcada, ou se é um vinho do Porto que não é verdadeiramente um vinho do Porto. Exatamente, é isso mesmo. Infelizmente, somos um país pequenino e não conseguimos, digamos, evitar que situações deste tipo ainda continuem a ocorrer, mas o que nós temos que fazer é explicar às pessoas exatamente o que é o vinho do Porto e o que é que ele tem que ter na garrafa para ser efetivamente vinho do Porto, nomeadamente tem que dizer que é feito ou made em Portugal. E não feito em Portugal ou made in Portugal. Exatamente. E tem que ter inserido quem é o produtor e onde é que ele está sediado. Porque dentro do vinho do Porto há várias sub-regiões, que não vale a pena agora falar, mas de qualquer maneira, quem produz dentro dessas regiões tem que ter no contrarótulo a sua identificação. Uhum. E o Douro, isto fica onde? O Douro fica no nordeste de Portugal, ali no cantinho superior direito do mapa de Portugal. Está canto superior direito do mapa de Portugal. E está, digamos, rodeado por duas serras as mais importantes. A Serra do Marão... Vem até ao esquerdo, não é? Porque nós ainda estamos no Douro, mas estás a falar do Alto Douro, certo? Exatamente. O Alto Douro. Há duas regiões do Douro. Há o Alto Douro e o Douro Litoral, que é onde fica o Porto, onde nós estamos, certo? Exato. E daí o nome vinho do Porto. Exato. O que, a meu ver, é incorreto, porque no Porto, cidade, é onde estão as principais empresas sediadas. Nem sequer é em Vila Nova de Gaia.
Pronto, mas, ok. Preferiram dizer... Faz parte do Porto, faz parte da área metropolitana. Do grande Porto, digamos assim. E é onde realmente o vinho é envelhecido e é engarrafado. Se bem que neste momento já há muitas empresas que o engarrafam dentro da própria região do Alto Douro. Então, o que é que tu achas que o vinho se devia chamar? Vinho do Douro? Por exemplo, não, porque vinho do Douro é mais para os vinhos que não são considerados vinho do Porto, tintos e brancos, ou rosés, e neste momento até espumantes. Mas pronto, é uma designação que lhe deram na altura e que ficou e que é conhecido mundialmente. Portanto, não vale a pena sequer agora pensar em andar a fazer alterações. E, por exemplo, uma coisa que eu também acho que está mal, em certa medida, é que quando as pessoas traduzem para inglês, passa a ser port wine. Sim. Devia continuar a ser Porto Wine, mas é para ser mais fácil. É mais fácil, exato, é mais fácil, porque quando se diz Port Wine no exterior do país, as pessoas sabem do que é que se está a falar. Normalmente até dizem só, do you want a port? E já sabem que é um porto, nós também podemos dizer que era um porto. Mas pronto, ficou assim e assim vai continuar, não há agora a hipótese de alterar essa situação, não é? Claro. E então, queres-nos falar um bocadinho dessa região do Alto Douro e quais são os tipos de vinhas, porque há muitos tipos de vinhas e de solos, não é? Pela região, não sei se podes dizer alguma coisa. Para identificar exatamente a região marcada do Douro, corre ao longo do Vale do Rio Douro e dos seus afluentes. Se as pessoas quiserem ver num mapa de Portugal, identificam rapidamente. O Rio Douro está aqui por trás de mim nesta fotografia que vem desaguar, ou seja, ele acaba, digamos assim, aqui no Porto. Na Foz do Douro. Exatamente. Pronto. De qualquer maneira, a zona é muito a montante dessa fotografia que tens aí. É muito a norte, não é? Muito mais para norte. Aliás, o Rio Douro nasce em Espanha, não é? Na Serra do Orbião, em Espanha. Exatamente, não é português. Entra pela fronteira e praticamente logo a seguir começa a região do Mercado do Douro. Exato. Ora bem, as plantações vinhas, como é lógico, que produzem uvas, e tem uma característica que lhes dá, digamos, uma genuinidade muito própria, que é serem socalcos. O que é que são socalcos? Consegue-se explicar? São degraus, não? Exatamente, como degraus. E degraus que são talhadas nas encostas dos vales, quer do Rio Douro, quer dos afluentes. E é muito bonito de ver, é muito bonito de ver. Para quem não conhece e queira vir a Portugal, penso que é uma das primeiras zonas que deve visitar. É lindo. Exato. O solo é essencialmente de xisto, e já vou explicar a vantagem de ser xisto, embora em algumas zonas tenha algum granito. Ok, porque xisto é como... Xisto é uma pedra bastante calcária, digamos, que tem a vantagem de absorver no verão o calor, funciona como uma estufa, que depois, durante o inverno, nos meses mais frios, porque a região é bastante fria, dão à videira o calor que ela necessita. É engraçado, porque a região até é muito quente de verão e muito fria de inverno. Por isso o xisto, como absorve todo o calor durante o verão, no inverno dá às videiras o calor que elas necessitam para se manterem, digamos, vivas e ativas. São, como é lógico, exatamente por ser tudo em degraus, particularmente difíceis de trabalhar, porque não há possibilidade de meios mecânicos, como por exemplo existe em zonas planas como o Alentejo, mas, digamos, exatamente por aquilo que eu disse sobre o xisto, são rochas muito benéficas e que permitem uma longevidade muito grande das vinhas. Ou seja,
Permitem às vinhas viver muito tempo, ter exatamente. muito tempo. Okay. E para além do mais, exatamente por causa desse calor, permitem que quando as uvas vão para os lagares, os mostos sejam muito concentrados e muito açucarados. O que é um mosto, pai? Tens que explicar, porque estas são palavras que não se ouvem todos os dias. Então, mosto é o quê? O mosto é o sumo da uva depois de esmagada nos lagares. Ok. Pronto. E os lagares são o quê? Os lagares, hoje em dia, já são... É mecânico, não é? Mecânicos, mas os tradicionais são, digamos, recipientes muito grandes. Tipo um tanque, não é? Exatamente. Em granito. E onde as pessoas antigamente calcavam as uvas para transformar em mosto. Exatamente. Sumo da uva. Depois de estarem em repouso durante algum tempo e depois de efetivamente serem esmagados, coisa que hoje é feito por processos mecânicos, esse sumo que sai é retirado e fica concentrado e é o mosto. Depois a questão do açúcar, dependendo do tipo de vinho que se queira fazer, é retirado ou é até aumentado em muitos casos. Portanto, e tu alguma vez calcaste as uvas? Foste lá calcar as uvas? Muitas vezes. Chama-se isso pisa. Pisa porque é pisado com os pés. Pisar é calcar com os pés. Com os exatamente. Pés. E tu fizeste isso onde? Na Régua? Exatamente. Régua que, no fundo, é a capital do Douro. Portanto, Régua é uma cidade no Douro. Exatamente, uma cidade no Douro. Antigamente era vila, não é? Chegou a ser vila, agora é cidade. E agora é cidade. Portanto, digamos que há toda uma história à volta disso. Como digo, hoje em dia é tudo por processos mecânicos. Embora muitas propriedades, muitas quintas, ainda façam para os turistas a pisa tradicional, a apanha tradicional, para que as pessoas também tenham uma ideia como é que antigamente se fazia realmente vinho no Douro. Mas, por exemplo, apanhar as uvas, não é? Hoje em dia continua a ser manual, não é? Porque não há hipótese de ir lá com máquinas. É tudo manual. E é complicado. Eu lembro-me de ver imagens das senhoras com aqueles cestos enormes na cabeça, não era? Eu também cheguei a andar com um. Ai, foi. Tu és muito antigo, tu és muito... Mas eu adoro a Régua, eu adoro essa cultura do vinho, é um espetáculo. Mas isso... Diz. Se bem que hoje em dia, quando se faz plantações novas, muitas das empresas no Douro já estão a tentar fazer socalcos mais largos para evitar precisamente que as pessoas tenham que carregar pela encosta acima 30, 40 quilos de uvas às costas. Pois, aquelas senhoras tinham uma força que eu não sei como é que é possível, cara. Mas já não se faz gente assim, o problema é esse. Em alguns sítios ainda não conseguem fazer de outra maneira. Pois. Mas pronto, quem pode, digamos, alargar os socalcos de forma a que possa entrar um meio mecânico para carregar as uvas, isso está a ser feito. E implica fazer plantação de vinhas novas, não é? Que, em regra, só ao fim de 5 anos é que estão a produzir uvas em condições de produzir vinhos de qualidade. Pois, porque elas precisam de crescer, não é? Precisam de amadurecer, etc. Exato. E agora, muitas vezes até fazem outra coisa. Retiram vinhas velhas de zonas onde elas já não estão a produzir, porque os solos também têm tendência para ficar esgotados, e estão a replantá-las exatamente nessas áreas. E hoje em dia já há muitas empresas que mencionam nos vinhos tintos vinho produzido de vinhas velhas. Pronto, exatamente. Mas isso até acaba por ser uma qualidade, ou seja, até é melhor, não é? Porque as vinhas velhas dão um vinho mais... têm uvas mais... Exatamente. Tem mais cor, tem mais maduras, São uvas completamente diferentes, porque, como digo, esperar 5 anos para que uma vinha comece a dar uvas em condições, por vezes não é, digamos, passível em termos económicos e financeiros. Portanto, os produtores têm que dar a volta ao texto para poderem continuar a produzir.
Ora, essas vinhas velhas que já estão, digamos, na sua plenitude, muito mais depressa conseguem dar uvas de grande qualidade. Pois. E tu estavas a dizer, eu estava-te a dizer que tu já és muito velho, mas esta cultura das vinhas já vem há muito mais velha que eu. Okay. Remonta, segundo se diz, à ocupação romana na Península Ibérica. Ou seja, os romanos estiveram aqui, não é? Para quem não sabe, os romanos estiveram aqui muito tempo. Muito, não é? Aliás, temos imensos vestígios de castros romanos em Portugal. Até há uma ponte, quem vai para a Régua, do Porto para a Régua, que eu gostava muito quando era pequenina, que a gente passava pela ponte romana, que era uma ponte pequenina feita pelos romanos. Os romanos, exatamente. Ora bem, diz-se que só no século XVII é que o vinho do Porto teve, digamos, começou a ter grande expansão. E foi nessa altura que entre Portugal e Inglaterra, que era o principal comprador de vinhos do Porto, foi feito o Tratado de Mituíne, com vista à exportação legalizada do vinho do Porto. E, portanto, a partir daí, ainda hoje, a Inglaterra é um dos principais compradores de vinhos do Porto em Portugal. Pois nós, em Inglaterra, se calhar há muita gente que não sabe, mas nós temos uma relação muito antiga exatamente por causa dos vinhos, não é? Exatamente. O que eu estava a dizer é que a Inglaterra é o maior importador de vinhos do Porto de qualidade, porque o vinho do Porto tem diversas categorias. A França é outro dos grandes importadores, mas aí já da qualidade mais baixa. Os ingleses sabem exatamente o que é vinho do Porto, porque hoje em dia a maior parte das grandes empresas exportadoras de vinho do Porto em Portugal estão na mão de ingleses. E em Portugal são os ingleses que têm, em Portugal, isto é, no Porto, são os ingleses que têm a maior colónia e que inclusivamente têm clubes próprios, têm uma escola própria e são uma comunidade que realmente fez muito pelo vinho do Porto. O Porto British School, não é? Exatamente. Entre outras coisas, não é? Entre outros. Pronto. Para terminar, dizer que... Pois era isso, a Unesco. Para quem não sabe, a Unesco considerou a região do Mercado do Douro como património da humanidade desde 2001. E isso significa que realmente é uma zona que tem que ser acarinhada por quem lá vive e trabalha e que pode realmente trazer muito turismo para conhecerem a região, que, não sendo muito grande, é todavia vasta e que tem muita coisa para ser vista. E é linda, é muito bonita. É muito bonita. Há uma pessoa que eu não podia deixar de mencionar aqui, que foi muito importante para a zona do Douro, para as vinhas, para os vinhos. É uma pessoa que eu admiro muito, porque foi uma mulher que era uma empreendedora na altura dela, não é? E estava muito à frente na mentalidade, não é? Exatamente. Do tempo. Como é que ela se chamava? Dona Antônia. Dona Antônia Ferreirinha. Ela era ferreira. Conhecida pela Ferreirinha. A Ferreirinha. E em grande parte foi ela que efetivamente salvou grande parte da zona do Douro, que tinha sido alvo da filoxera. Filoxera, que é o quê? É um inseto, não é? Exatamente, é um inseto que destruiu grande parte das vinhas existentes no Douro. E ela engendrou, digamos... Engendrou, opá, isso é uma palavra muito... O que é engendrar? Ela arranjou. É inventar. Inventou, exatamente. Inventou um processo de enxertia com uvas, com vinhas chamado americano, que fez com que aquilo que tinha morrido voltasse a renascer. O que é uma enxertia? Sabes explicar? Ou não sabes muito bem? Uma enxertia é pegar num troço de uma vinha e, fazendo um golpezinho na vinha, na videira que lá está, metê-la para que ela, digamos, nasça em conjunto novamente. É um bocado difícil de explicar, mas... Ou seja, ela punha lá a vinha americana, certo? Não punha vinha americana. Ela pegava nas vides da vinha americana
e enxertava na vinha que lá tinha, e que tinha praticamente morrido. E então a vinha recomeçava a, digamos, funcionar. Isso era porque a vinha americana era mais resistente contra a filoxera? Era resistente à filoxera, exatamente. Ou seja, foi assim que ela conseguiu, porque naquela altura muitas das vinhas estavam a morrer, não é? E muitas delas morreram e tiveram que ser replantadas, mas dentro daquilo que era dela, e ela tinha imensas propriedades, ela conseguiu, vou usar este termo, rejuvenescer uma coisa que tinha envelhecido e morrido. Exato. E acabou por se resolver o problema, não é? Depois da filoxera. Exato. Já agora diz. Eu estava a dizer, naquela altura foi um problema muito grande para as pessoas que viviam do vinho, não é? E claro. Aquilo, nessa altura e ainda hoje, há muita gente envolvida neste processo de... Pois há. Muitas, sobretudo na época das vindimas, não é? Exato. Na época das vindimas o Douro fervilha de gente, porque vem de todos os lados para fazer as vindimas, porque têm que ser feitas à mão. E pronto. E ela deu origem a uma empresa que ainda hoje está ativa, não é? Apesar de já não ser, se calhar, na família, não sei se está ainda na família dela, ou ainda está ainda tem descendentes na família dela. Ok. Que é a Ferreira. Ferreira. Porto Ferreira, exatamente. Aliás, eles têm... É um bom vinho ou tu gostas mais de outros? Tens algum vinho? Dependendo da zona em que é feito, os vinhos do Porto têm características intrínsecas muito diferentes. Uns são mais doces, outros são mais secos. Eu gosto dele mais doce, mas pronto. Isso depois teríamos que falar, e poderemos vir a falar noutra ocasião, das diversas qualidades de vinho do Porto que é possível encontrar nos mercados. Exato, temos o Ruby, o Tony, não é? Exato, todos com características diferentes. Já agora, e para terminar, para que as pessoas saibam quais são as principais castas que se fazem no Douro. O que é que são castas? Castas são as diferentes qualidades de uvas, qualidades em termos de espécie de uvas. É a Touriga Nacional, a Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinto Cão e Tinta Roriz. Essas são as castas... Normalmente são as castas principais de que se fazem os blends para fazer o vinho do Porto, e não só, e também vinhos tintos de mesa. Ok. E acho que está tudo dito neste momento, assim de uma forma muito sucinta, muito geral, do que é o Douro. Noutra ocasião, poderemos falar mais coisas relacionadas com o Douro, como digo, nomeadamente os vinhos do Porto. E eu só queria perguntar, assim, para quem quer comprar um vinho do Porto, tens alguma sugestão? Porque há vinhos, é assim, primeiro há vinhos para todas as carteiras, digamos assim, não é? Sim, há vinho do Porto barato e há vinho do Porto muito caro. Normalmente, quanto mais antigo, mais caro, certo? Claro. Vamos lá ver. A categoria, vamos chamar mais baixa de vinho do Porto, são os Tony e os Ruby ou os White, os brancos, que são vinhos que têm entre 3 a 5 anos de idade. Depois, por aí acima, temos os 10 anos, os 20 anos, os 30 anos, os 40 anos, por aí fora. Depois, já agora que estamos a falar nisto, depois temos os vintage. O que são os vintage? São vinhos que são feitos especialmente em anos em que as colheitas são extremamente boas e que só o Instituto do Vinho do Porto é que pode determinar, mediante a qualidade, se um determinado ano é ou não é um ano vintage. Claramente que os vintages são as categorias superiores e, efetivamente, as mais caras. O ano 85 foi vintage, não foi? O ano de 85 foi vintage. Claro. O último ano vintage foi o ano de 2020. Ok. Portanto, uma pessoa que não conheça vinho do Porto e que não saiba, ou que nunca bebeu nem nunca provou o vinho do Porto, aconselho a que comece por um Tony e a seguir por um Ruby, em que vai distinguir de imediato duas coisas. A primeira é a cor. O Tony é mais carregado, o Ruby é mais clarinho. O Tony é mais seco, o Ruby é mais doce. Eu gosto do Ruby. E, portanto, são vinhos que podem ser utilizados como aperitivo. Antes de comer, não é?
Ou estás a dizer depois de comer? Pode ser antes de comer, e aí diria que se calhar o Tony é melhor que o Ruby. Como sobremesa, ou seja, depois da comida, o Tony com queijo vai muitíssimo bem. Ou com doces. Depois já vai do gosto das pessoas. Tu não tens aí atrás de ti um cálice de vinho para mostrar aqui? Um cálice de vinho? Tenho, mas espera aí um bocadinho. Ok, esse é um cálice de vinho do Porto, certo? Um cálice de vinho do Porto. Que só pode ser, o vinho do Porto deve ser bebido com muita moderação, porque é muito alcoólico, certo? Exatamente, tem praticamente 20 graus de álcool. É muito. Porque, se reparar, o cálice é redondo, de boca aberta, e é redondo porquê? Porque o vinho deve ser deitado com o cálice nesta posição, depois tentar que ele ande à volta no interior do cálice, para que aquilo que se chama abrir o buquê. Quer dizer que é para se sentir mais o cheiro, o gosto. Exatamente. Ele não deve ser bebido imediatamente após ser deitado no cálice. Deve-se deixar abrir. Deixar um bocadinho, fazer este movimento com o cálice e, então sim, depois tomar-lhe o aroma e depois tomar-lhe o gosto. Há quem beba em muito tipo de cálices. Eu considero que este é o cálice indicado para beber um bom vinho do Porto. Também há cálices mais pequenininhos, não é? Sim. Mas esses... Por exemplo, não partas nada. Por exemplo, antigamente usava-se muito este tipo de cálice. Só que isto não é mais... Este cálice é mais para os xerez. Sim. Que dizem que é o equivalente espanhol do vinho do Porto, mas que não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Sim. E também outra coisa que se deve ter em atenção é que não se deve sarculejar a garrafa do vinho do Porto, ou seja, não se deve andar assim com a garrafa do vinho do Porto. Exatamente. Uma pessoa, depois de comprar uma garrafa de vinho do Porto, deve, antes de a abrir, deve a ter, pelo menos de um dia para o outro, pousada na posição vertical. Pois. Porque a razão é simples. O vinho do Porto é uma bebida com tendência a criar depósitos, que são depósitos absolutamente naturais. Depósito é como, assim, um bocadinho de... Se calhar não sei o que é, não sei muito bem o que é. São partículas ainda de mosto, que é natural, absolutamente natural no vinho do Porto. Pois, e elas depois ficam ali, se a gente andar a fazer assim, elas ficam a boiar e não é muito... Exatamente. agradável. Portanto, são partículas que, estando em suspensão, têm tendência a depositarem-se no fundo da garrafa. Ao verter para o cálice, portanto, ao deitar o vinho no cálice, deve ser feito muito devagar. Devagar, que é para não levantar essas partículas outra vez. Mas são partículas absolutamente naturais que fazem parte integrante do vinho. Portanto, se a gente beber, também não nos vai fazer mal, certo? Não, é desagradável na boca. Exato, porque fica... Exato, não convém utilizar o vinho até ao final da garrafa, por isso é que se deve verter devagar, quando ela já estiver bastante vazia, para evitar que essas partículas entrem no copo. Mas também há quem decante, não é? Há quem verta o vinho para outros recipientes para tirar esse mosto. Mas exatamente. Tu achas que isso é bom ou não? Ora bem, dependendo do tipo de vinho, eu até diria que qualquer vinho, desde as categorias mais baixas às mais altas, deve ser decantado. Já agora queria avisar de uma coisa. Há pessoas que têm um bocado a ideia de que é fino decantar o vinho do Porto para decanters em cristal. Completamente errado. Uma coisa, decantar, para quem não sabe, é verter o líquido e filtrar as partículas, não é? Filtrar. Não precisa de filtrar porque elas vão ficar na garrafa. Pronto. Okay. E porque é que eu digo que não devem decantar para um decanter em cristal? Se for para beber no espaço de 2 dias, não tem problema nenhum. Se for para o guardar, tem muito problema porque o cristal tem chumbo. Portanto, o decanter tem que ser de vidro puro e simples. Nada de cristais, como digo, a não ser numa festa para servir uma garrafa por várias pessoas e o vinho esgota rapidamente e não tem tempo
para absorver o chumbo que está no cristal. Mas se for para o guardar, nunca num decanter de cristal. Ok. Mas também não se deve deixar o vinho muito tempo assim aberto, mesmo que seja num recipiente de vidro? Se for um LB, se for um vintage, seja ele de que ano for, não deve. Porque depois de aberto, um vintage tem que ser consumido um espaço máximo de 48 horas. Ok. E os outros? Os outros podem estar, não tem problema. Não perdem as propriedades? Não, convém ser um decanter, se o fizerem no decanter, se passarem para um decanter, convém que o decanter tenha a possibilidade de ser tapado. Exato, é isso que eu queria dizer, tem que ser tapado, não pode ficar assim o vinho ao ar, não vai perder as qualidades que tem, não é? É porque como tem álcool tem tendência para evaporar. Pois, e ao evaporar, atrás da evaporação vai grande parte do aroma que o vinho tem. Ok, mas então tu não sabes dar assim, pronto, assim um vinho que não seja muito caro, digamos assim, uma marca de vinho do Porto que tu gostes, que não seja muito caro, que as pessoas possam, para as pessoas experimentarem. Como tu sabes, eu estou a exportar para a Inglaterra um vinho do Porto, cuja marca é Porto Réqua. Réqua? Porto Réqua. Agora, quem quiser vinhos do Porto de qualidade, o meu pai exporta para a Inglaterra ou para outros sítios do mundo. Para onde as pessoas quiserem. Se alguém quiser, é só mandarem mensagem que eu ponho-vos em contacto. E pronto, é este que eu estou a exportar, é um vinho Como é que se chama? Diz lá, desculpa. Porto Réqua. R-E-C-C-U-A. Ok. É um vinho com qualidade. Aliás, se não tivesse qualidade, nunca o exportaria para a Inglaterra. E que tem as qualidades todas possíveis dentro dos vinhos, desde os mais jovens até aos mais antigos. Mas a marca é essa? É Porto Réqua. Ok, está bem. Muito bem. Queres dizer mais alguma coisa? Eu só queria dizer mais uma coisa, quem tiver interesse em ler mais sobre a história da Dona Ferreirinha, não é? Da Dona Antónia Ferreira. Há um livro que eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos, que eu já li até hoje, que se chama A Fúria das Vinhas, de Francisco Moita Flores. Em português... pois não tem a tradução em outras línguas. Não sei, mas pronto, quem quiser ler em português e treinar o seu português e ao mesmo tempo ficar a saber mais sobre esta grande, enorme mulher e sobre os vinhos e a história das vinhas, é um livro espetacular. Pronto, não sei, tens mais alguma coisa que queiras acrescentar? É tudo, foi um prazer. Obrigada por estares aqui, ainda se calhar vais voltar, vamos ver. Espero que esta breve resenha sobre a região do Douro seja interessante para as pessoas que não conheçam e que podem procurar no Google muita coisa sobre a região do Mercado do Douro. Okay? Pronto, então ficamos combinados, se calhar vais voltar aqui para falar de outras regiões e também mais sobre o Douro. Ok. E pronto, obrigada e bom dia do pai! Tá, amor. Eu vou aparecer por aí daqui a um Tá bem. Ok. Beijinhos. Beijinhos. Tá. Obrigada. Tchau, amor. Tchau. Tchau.